Quem quebrou a merda da geladeira? Eu, mamãe. Ah, é? Por que você fez isso, louca? Porque você quebrou a geladeira. Mas não foi eu, mamãe. Eu ia falar que eu cheguei foi. Ah, não foi você não? O que foi que eu fiz? O que tá acontecendo? Quebraram a bosta da geladeira. Ah, a geladeira? Fui eu. Ah, é mesmo? Então foi você, cão. Eu tô com mau procedimento. Agora tu apanha. Michael Jackson. Pedrinho, meu amor, você tá bem, meu nenê? Ai, mamãe, eu tô pior que o Neymar, tá doendo tudo. Aonde está doendo, amor de mamãe? A cara e o resto, mamãe. Eu sei como, Pedrinho, fazer parar de doer. Gélio, maninho, como? Assim. Por que você fez isso, cão? Você tem de ticar na cabeça? Matheus, você é maluco? Não, tipo assim, você por acaso é maluco? Porque sem mais sem menos você bate no seu irmão. Você é algum doente mental, Matheus? Pelo amor de Deus, você saiu de algum hospício que eu não sei? Vejam só, a véia tá cheia de gírias. Véia, é a tua mãe, cão. Balé. Ai, mamãe, que dor.